Senhoras e senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado você que curtindo e você compartilhando, tá bom? Hoje, então, nós somos surpreendidos pela fala de um ministro de Lula, onde ele diz uma suposta data de uma prisão de Jair Messias Bolsonaro. Nós estamos vivendo um momento difícil no nosso país, onde que há uma antecipação de decisões. Isso não pode acontecer. Ministro do Supremo antecipando decisões. Olha, eu vou fazer isso, olha, eu vou fazer aquilo. Isso não pode acontecer. Ministros que deveriam se declarar impedidos de julgar certas ações, porque é vítima, não pode acontecer. Juiz não pode julgar amigo, inimigo, não pode. Claro, a decisão será favorável ou desfavorável, dependendo do lado que ele está. Já pensou o juiz julgar sua mãe? Seu irmão, seu inimigo, já pensou? Como que seria essa decisão? Favorável ou desfavorável? Dependendo. Já pensou? Um juiz em uma comarca vai julgar a mãe dele? Não pode? Não. Pois é, então hoje Paulo Pimenta, ministro de Lula, disse que Bolsonaro será preso no mês de setembro. Ele passará o 7 de setembro preso, né? Preso. Estamos esperando uma outra data também, porque Bolsonaro falava muito em 7 de setembro, ele ressuscitou o verde e amarelo, né? 7 de setembro ali, né? Ele valoriza muito o 7 de setembro, a bandeira, né? Etc e tal, o nosso símbolo, o hino nacional e muitas outras coisas, né? Ele ressuscitou isso aí, né? E a gente só via isso na época dos jogos, do Ayrton Senna e os jogos também, né? Seleção brasileira, que hoje não anda muito bem, né? A seleção brasileira. E aí ele ressuscitou isso. E aí agora tá murcho de novo, né? Murcho de novo. Mas nós vamos ressuscitar de novo, se Deus quiser. E veja bem, então, a gente está esperando, pessoal, mais uma data, 8 de janeiro, que seja a denúncia. A gente está esperando aí essa data. O Moraes está acelerando porque ele quer condenar Jair Messias Bolsonaro ainda no ano de 25, porque 26 é ano de eleição, né? 26 é eleição. Claro, e aí? Se Bolsonaro for julgado em 26, vai dar um tumulto danado. Ano de eleição, pode favorecer Bolsonaro, né? Por que que ele não foi denunciado nem nada antes? Porque era também ano de eleição, né? Era ano de eleição, justamente, né? Então, eles escolheram o lugar certinho, prenderam pessoas nesse processo, para o processo acelerar tudo minuciosamente. O Braga Neto está preso, os kits pretos estão presos, justamente para poder acelerar no momento certo. Não prenderam antes, prenderam no momento exato, tudo, ó, no momento exato para poder acelerar, para poder condenar e prender. E hoje o ministro, então, dá essa, essa, esse furo de reportagem para nós, então, que Bolsonaro será preso, então, até setembro. Eu vou fazer uma enquete depois, o que, que acontece com o Brasil se o Bolsonaro será, quando se o Bolsonaro será preso, né? O Brasil vai parar? Vai ter o que no Brasil? A prisão de Lula, né, levou algumas pessoas, não sei quantas, a ficar debaixo de uma barraca lá 580 dias, né? Essas pessoas ficavam lá todo dia, lá dava lá, bom dia, presidente, boa tarde, presidente, e tal, ficavam lá debaixo da barraca, né? Agora, com a prisão de Bolsonaro, o que que essas pessoas, esses apoiadores vão fazer? Hein? Bolsonaro ficará preso onde? Hum? Me diz? Na sede da Polícia Federal? Qual lugar? Bolsonaro é um preso comum? Não, né? Não. Mesmo porque ele não tem foro e está sendo julgado pelo Supremo? É, uai.
Veja, está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Lula foi julgado pela instância inferior, Sérgio Moro, em Curitiba. Recorreu pelo o STJ e foi para o Supremo. 3 instâncias, né? Assim que algumas pessoas falam. E fulano foi condenado em 3 instâncias, né? Assim que as pessoas falam. O Bolsonaro não teve 3 instâncias. Pergunto a você, por que ele não foi julgado em 3 instâncias? Qual a diferença de Lula e Bolsonaro? Nenhuma. Nenhuma. Eu estou falando, pessoal, juridicamente. Eu não estou falando de caráter. Eu estou falando de foro. Foro. Ok? Nenhuma. Nenhuma. Hoje sim tem diferença. Porque o Lula está como presidente. Hoje ele tem foro. Agora, o Bolsonaro não tem foro. Por que? A pergunta é por que o Bolsonaro está sendo julgado pelo Supremo? E o Lula, ele foi julgado por Sérgio Moro, depois STJ e Supremo Tribunal Federal. Hã? 3 instâncias. Viu aí? O julgamento do Lula foi correto. Foi. Ele não tinha foro. A Dilma, lembra? Quis nomear ele como ministro. O Sérgio Moro foi e derrubou. Lembra? Na canetada? Pois é. Quis nomear ele como ministro para poder ganhar foro. Né? O Sérgio Moro foi, pá, derrubou. Porque ele estava. O Sérgio Moro tinha quebrado o sigilo do Lula. Estava acompanhando o sigilo. Né? Telemático, ó. Então, vamos lá. O Lula foi julgado por Moro, recorreu ao STJ e foi para o Supremo. O Supremo concordou. Depois é que o Supremo voltou atrás por causa do vazamento das mensagens. Foi essa a história. Tá? Apesar dos pesares, o julgamento do Lula foi correto. Ele não tinha foro. Ele começou na primeira instância com o Moro e seguiu para a terceira. Tá certo, é isso mesmo. Isso mesmo. Depois que fizeram uma bananeira. Mas foi correto. O julgamento de Jair Messias Bolsonaro está errado. Ok? Está errado. Me convence que uma pessoa que não tem foro, ela é julgada pelo Supremo. Me convence. Não somente de Bolsonaro, de todos que estão lá. Aquelas pessoas, aqueles 40 que estão lá, quem deles ali é ministro de Estado? Nenhum. Quem deles ali é deputado? Nenhum. Senador? Nenhum. Então, nenhum deveria ser julgado pelo Supremo. Né? Militar não tem foro. Militar não tem foro. Não. Então, logo, é ilegal. Logo, é ilegal. Né? Esse julgamento não é legal, é ilegal. Inclusive, tem militar ali sendo. Pessoal, os militares. Inclusive, tem militar ali sendo julgado pelo Supremo e não pelo STM. São duas irregularidades, uma em cima da outra. Tá bom. Tá. Beleza. Então tá. Então, mas Marcelo, isso pode ser anulado para frente? O Supremo tá. Só se o Supremo voltar atrás dele mesmo. Né? Igual que ele fez com o Lula. Com o Lula fizeram isso. Eles concordaram com o STJ e com o Moro, depois eles voltaram atrás. Por causa das mensagens, né? Da Vaza Jato. Com o Bolsonaro, só se eles reconhecer, né? Olha, vamos voltar atrás também? Vamos. Só isso. Porque para cima do Supremo, só Jesus Cristo, né? Tudo pode acontecer. Não vejo perspectiva, mas tudo pode acontecer. Mas tá. Então, no mês de setembro, cogita-se, então, a prisão
de Jair Messias Bolsonaro, Braga Neto poderá ser solto até lá? Até pode. Até pode alguns meses. Mas aí, sendo condenado, ele volta. E aí, esse tempo que ele ficou preso, desconta, né? Desconta. Até pode ser solto. Ou fica preso e aí é condenado e aí abate esse tempo aí, né? Esse tempo que ele fica preso, ele não perde, vamos dizer assim, né? Mas tudo está certo já entre eles para condenar todos eles. Nenhum dos 40 vai sair impune. Todos serão condenados. Todos eles. Escreve aí o que eu estou falando. Nenhum. Inclusive o Cid. O Cid, ele entregou aí algumas coisas aí, meio mentiroso, né, tal, mas ele vai ser condenado também. Tá? Vai ser condenado também. O Xandão não vai deixar ninguém de fora, tá? Ele vai condenar todo mundo. Porque senão, se ele não condenar, fica ruim para ele. Já pensou? Ele mandar prender Braga Neto e depois não condena? Já pensou? Aí ele mandou prender por quê? Né? Ah, mandei te prender, mas você é inocente. Pessoal, ele não, ele é tinhoso, aquele sujeito, né? Ele é tinhoso. Se tivesse cabelo, então, hein? Ele é tinhoso. Então, tá? Hoje eu assisti uma live mais ridícula da história. Qual? É ele falando da prisão. Eu vou mostrar a vocês da prisão de Bolsonaro, né? Ridículo ele falar um absurdo desse, zombando, né? Vamos lá, olha aí. Ó. Em que mês de 2025 Bolsonaro será preso? Em que mês de 2025 Bolsonaro será preso? Essa é a grande dúvida que eu tenho e a dúvida que o Brasil tem. Que ele vai ser preso, a gente não tem dúvida. A dúvida é em que mês ele será preso. Vou dar o meu palpite. Meu palpite é setembro. Por que setembro? Porque vai ter que tramitar no Senado, aliás, vai ter que ser tramitar no Supremo Tribunal Federal, vai ter prazo para defesa, são muitas pessoas sendo julgadas juntos, e aí, então, vai a julgamento. Vai ter recurso para embargos, e aí tem a sentença definitiva. Eu calculo setembro. Acho que setembro seria uma boa previsão. Bolsonaro passar o 7 de setembro na cadeia. É uma boa previsão, né, gente? Então, fica aqui a minha pergunta sobre as previsões para 2025. Na sua opinião, em que mês Bolsonaro será preso em 2025? Gente, não adianta a gente... Né, tem um processo, tem prazo para defesa, tem prazo para recurso. Não adianta a gente querer, né? Agora, eu estou falando do primeiro processo. Estou falando desse processo que ele já foi denunciado. Mas tem vários outros processos, né, gente? Estou falando do processo do 8 de janeiro. Mas o Bolsonaro responde a uma série de outros processos. Aliás, são dezenas, né, de pessoas, muitos militares de alta patente, assessores próximos que estiveram envolvidos nas ações criminosas e que serão todos julgados durante esse próximo período, né? Mas já que todo mundo está fazendo previsão aí, para o ano novo... Tá aí, 7 de setembro, viu aí? Viu aí? Um ministro de Estado, esse cara ele é deputado aí, né? Ele é o Pimenta.
Ele é deputado federal aí de Minas, não, do Rio Grande do Sul, né? Um abraço ao povo do Rio Grande do Sul aí. Amo esse estado. Eu me sinto gaúcho também. Época da cheia eu tive aí por 2 vezes. Um abraço ao amigo Alex, à família. É o Pimenta, né? Ele é ministro de Lula. É o ministro fazer uma live dessa, pessoal? Falar de prisão, etc e tal? É estranho, né? Então tá aí. Vamos ficar alerta, porque já estão falando sobre a prisão de Jair Messias Bolsonaro. Forte abraço, fica com Deus.